Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler. O episódio que é um convite para a gente ser quem a gente é, para a gente trazer nossas verdades à tona, a gente se conectar num lugar mais profundo. Vocês já sabem de tudo isso. E aí eu vou aproveitar também, já vou falar para minha convidada, que eu me tornei quem eu mais temia. Aqui pede para seguir o canal, compartilha, comenta, leva essa mensagem para mais gente. A minha convidada desse episódio é Paola Bess. Ex-workaholic, é maravilhoso isso. Ex-workaholic, mãe da Filipa, mentora, escritora. Bem-vinda. Olá, obrigada, Débora. Muito feliz de estar aqui hoje. Paola, tô muito feliz também de te receber. A gente estava aqui comentando nos bastidores que a última vez que a gente se viu ao vivo faz mais ou menos um ano, Paola estava com um barrigão prestes a, né? Ali, naquela reta final. Quantos meses a Filipa tem? Ela fez 6 meses ontem. 6 meses ontem, nasceu dia 6 de outubro. O tempo, eu sempre achei que o tempo voava. Sempre tive essa percepção, mas desde que eu virei mãe, eu acho que o tempo voa muito mais. Eu quero fazer uma volta, tá? Nós nos conhecemos numa época, acho que muito especial para nós duas, né? Sim. Paola, super gerentaça de marketing da Uber, aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, né? Região sul. E a gente fez um super projeto com influenciadores. O início dessa vida de influenciadores, eu acho, né? Eu tava me lembrando, hoje mais cedo, que os relatórios era manual, porque não existia essas coisas que a gente ficava buscando as métricas. Não, era tudo aqui, ó, no manual. A galera mandava no meu WhatsApp quanto que deu, só os prints. Bem caseiro. E aí agora no teu Instagram, tu tá lá, ex-workaholic. O que te levou, porque é uma virada grande, eu entendo que eu demorei um pouco mais, tá? Eu demorei uns 3 meses depois do nascimento da Estela pra eu entender que eu não tinha mais o controle da minha vida, da forma como eu conhecia. E eu também, o trabalho sempre foi muito importante pra mim. Segue sendo, mas agora de uma outra forma. O que aconteceu pra tu fazer essa transformação profunda e tu ainda colocou isso no teu Instagram, ex-workaholic? Então, eu sempre quis ser mãe, sempre, nunca tive nenhuma dúvida sobre isso. Eu sei que eu já te escutei, que eu sei que tu já teve, mas eu nunca tive nenhuma dúvida. Sempre me imaginei naquela linha de chegada, como se a minha linha de chegada fosse ser mãe, ter uma vida organizada, ter um trabalho que eu gostasse, uma vida financeira confortável, que tudo isso fosse se alinhar, né? Então, aquela coisa do momento certo. Eu fui mais uma que em algum momento da vida eu caí nesse estigma de procurar um momento certo para ser mãe, né? E vinha de uma vida de trabalho muito acelerado, em que eu trabalhei aí mais de 15 anos no mercado corporativo, mas sempre imaginando que ia chegar esse momento e que daí, neste momento, eu iria desacelerar para ser mãe. Então, eu vinha a vida inteira pensando isso. Na verdade, era essa visão que eu tinha para minha vida, junto com meu marido, é claro. Só que aí, mais um clássico episódio de A Vida Não Está Nem Aí Pro Seu Planejamento, não foi tão linear assim, não foi exatamente como eu estava imaginando, mas para mim estava muito claro, assim, eu vim de uma experiência de trabalho remoto, como quase todos nós na pandemia, né? Ali entre 2020 e 2022, eu tive o cargo mais alto que eu já tive, que era o cargo de CMO, né? No mercado financeiro, em uma empresa de investimentos. E foi o período em que eu mais trabalhei, assim, com certeza, sem dúvida alguma. Assim, como, de novo, eu não sei, acho que pra mim não foi muito diferente de muitas pessoas, né, que se adaptaram ao trabalho remoto e aquela coisa, a gente trabalhar o tempo inteiro, da nossa casa ser o nosso trabalho, de eu estar ali de madrugada, acordando de madrugada, respondendo mensagem, e muita pressão, e muito número, muito só aquela busca pelo número, pelo resultado a qualquer custo, e busca de promessas, às vezes, um pouco milagrosas, do que vai dar certo, de tirar de expectativas de que a gente fosse tirar coelhos da cartola naquele momento. Então, foi muito desafiador para mim, mas foi um período em que eu aprendi muito, em que eu exerci muito a minha liderança. Foi a maior equipe que eu já liderei naquela época. Eu gostei muito de liderar aquela equipe. E aí, no fim das contas, assim, fiquei lá quase 2 anos e acabei sendo desligada naquela experiência. E foi uma libertação para mim.
aquele desligamento. Em um momento em que eu não conseguiria, talvez, dar esse passo. E esse passo foi dado pra mim e acabou sendo bom pra mim, de alguma forma. Acabou que eu precisava me libertar daquilo ali. E aí eu cheguei em casa, depois de eu ter sido desligada, no mesmo dia, era uma sexta-feira, cheguei em casa e falei pro meu marido, e agora? E os planos de engravidar? Era pra aquele ano. Como é que a gente vai fazer? De novo, a linearidade meio que se perdeu naquela história. E eu já tinha uma indicação da minha médica, que vinha já me acompanhando há um tempinho, de que eu tinha uma reserva ovariana baixa. Então, ela já tava assim, e eu tinha 32, eu acho, naquela época. Não era tão velha, por padrão ali, de quem tá em busca, né, disso tudo. Tu não congelou óvulos? Não congelei. E aí, porque eu já tava casada há bastante tempo, já tava, né, enfim, já tinha esse plano. Não tinha sentido tanta necessidade. Mas eu já tinha uma indicação, olha, tua reserva tá um pouco baixa, talvez. Eu coloco muito na conta dos anos de estresse. E a gente sabe que isso não volta, né? A gente nasce com aquela reserva e é isso. Então, eu já tava um pouquinho pressionada por isso. E aí, eu fiquei assim, não, o que eu vou fazer agora? O plano era pra esse ano, isso era fevereiro daquele ano. Era pra esse ano, e agora? E aí, eu cheguei em casa e foi a primeira coisa que eu falei pro meu marido. Não foi assim, o que aconteceu, né? E os planos de gravidez. Ele disse, vamos manter. E eu disse, não sei. Não sei se dá desse jeito. Não sei se eu banco. Imagina engravidar sem estar trabalhando, sem estar com uma renda fixa estabelecida, enfim. Mas foi, assim, acho que a grande oportunidade que eu tive de começar a ressignificar todas as minhas relações, né? E todas as minhas prioridades também. Então, foi um impulso que veio de fora, que meio que literalmente me expulsou daquilo. E eu lembro que naquele dia aconteceu de manhã. E aí eu tava bem naquela época que tava naquele meme do cropped, né? Botar um cropped. Reagir, botei um cropped, reagir. E aí eu lembro que naquele mês eu tinha marcado uma escova no final do dia. E eu pensei, bom, vou botar o cropped, vou fazer a escova, vou sair, vou fazer. E aí, naquele final do dia, eu marquei também uma call aí com os meus liderados, que eram 5 ou 6 naquela época, que lideravam as equipes pra gente conversar. Eles também ficaram show. Foi um desligamento bastante chocante, ninguém esperava, nem eu esperava, então. E aí a gente conversou. E aí, ali eu já tava assim, fazia, sei lá, 5, 6 horas, eu já tava super aliviada. E eu queria muito... E já queria trocar com eles, conversar, enfim. E pensando, assim, mas ressignificando já. Mas eu acho que muito mantendo as relações, sabe? Acho que isso também diz um pouco do que eu era, assim, sabe? Eu construí muito... eu era muito aquela pessoa que... tava no topo das prioridades, sempre, mas sempre alinhado com pessoas, assim. Então, sempre tive isso muito claro, assim, pra mim. Então, sempre fui de relacionamentos, assim como a gente construiu o nosso. Mas eu meio que caiu a minha ficha, eu entendi que não dava mais pra eu manter aquela vida que eu levava e ser a mãe que eu queria ser ao mesmo tempo. Calma. Quem é a mãe que tu queria ser? Bom ponto. Bom ponto. Mas que muda muito depois que nasce, né? Sim. Mas eu acho que eu queria ser... eu sempre quis, na verdade, de novo, voltando lá. Eu sempre imaginava a linha de chegada, sendo mãe, numa vida tranquila, sabe? Alguém perguntar, qual é o teu sonho? Eu pensei, meu sonho é bem simples. É simples. Eu quero ter uma família, junto com meu marido, ter meus filhos, provavelmente mais que um. Ter uma vida estável, aquela rotina do dia a dia que funciona, financeiramente confortável, sem, assim, não precisamos de grandes riquezas, mas que, claro, tenha uma vida confortável, em que eu possa dedicar tempo e que eu não viva com essa minha mente acelerada, como eu tinha. Eu tinha a mente muito acelerada. Eu usava muito o celular, eu ainda uso, mas eu tô tentando reduzir. Então, aquela coisa de ficar sempre no celular. Então, isso já era um ponto, assim, sabe? Eu queria ser uma mãe que eu conseguia viver o momento, que eu conseguia estar ali, que eu conseguia me entregar pros meus filhos. E eu tive uma mãe muito boa, mas eu também já vinha coisas que eu queria fazer diferente em relação à minha própria mãe. A minha mãe também sempre trabalhou muito, então eu repito um certo padrão e ela sabe disso, assim. E eu queria um pouco quebrar esse padrão, né? De não ser a última mãe a buscar as crianças na escola, sabe? De estar sempre a mãe atrasada. Eu era aquela pessoa que estava sempre correndo de um compromisso pro outro, então eu estava sempre atrasada. Então eu não queria mais ser a pessoa atrasada, eu queria ser a pessoa presente naquele momento. E aí eu comecei a ver que as expectativas que o mercado tinha de mim e que eu colocava nesse mercado não combinavam com essa mãe que eu queria ser, né? Com uma mãe realmente
ali, entregue a esse exercício, sabe? Eu me sentia muito fragmentada, eu acho, antes, né? E o maior fragmento era o trabalho, né? Então, e aí eu entendia que se eu tivesse aquele pedação, aquele fragmento tão grande no trabalho, eu não ia conseguir dar um pedaço tão grande o suficiente para os meus filhos e que eles precisariam, pelo menos nessa primeira infância, né? É o que eu imagino. Tu conseguiu pensar tudo isso antes de ter. Antes de ter... Assim, anos de análise também. Fazia análise... Comecei a fazer análise por causa de trabalho. Porque eu cheguei... Acho que vale comentar isso também. Que é um episódio emblemático. Eu cheguei, comecei a fazer psicanálise. Cheguei pra minha analista na primeira consulta em 2017. Estava na Uber. Quando a gente se conheceu, mais ou menos naquele período. E cheguei e falei pra ela assim... eu só queria ficar um pouquinho doente. Assim, nada muito grave. Mas alguma coisa que eu ficasse um pouquinho de cama, que eu pudesse descansar por uma semana. Porque se eu não tivesse essa coisa externa, eu não ia parar e descansar. E aí, acho que aí ela sentiu com quem que ela tava lidando, e aí a gente vem trabalhando. Então, vem, acho que um processo muito grande de autoconhecimento, de entender o que eu queria, o que fazia sentido pra mim. Então, eu sabia muito disso antes, que eu queria ser essa mãe realmente dedicada, e acho que cada vez mais a gente estuda, entende, né? O que um bebê, o que uma criança precisa, e eu queria muito me dedicar para esse momento. E acho que eu trabalhei muito até hoje para poder ter alguns privilégios para poder viver esse momento também. A minha ficha só caiu, assim, demorou. Eu achava que, vou ter aqui trabalhando, o quarto da Estela é aqui, eu só vou ali, chorou, vou lá. Uhum. Talvez também, porque... Acho que tu não tinha tanta essa clareza da maternidade nenhuma. Antes, né? Então, eu tinha, do querer, né? A clareza do desejo. A clareza do querer. Eu tinha muito esse desejo muito claro. E eu vinha acompanhando a minha irmã também com os meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho de 4 e um de 1 ano. Então, que a gente mora aqui super perto de mim. Então, a gente tá sempre junto. Então, eu entendia um pouco o tamanho da demanda. Claro que na pele eu só fui sentir quando foi comigo. Sim. Mas eu já tinha uma boa noção e o quanto que isso demandava, sabe? Então, acho que eu não romantizei. Eu sabia que era difícil, só que eu queria viver aquele difícil. E aí eu entendi um pouco das condições que eu precisava criar ao meu redor para poder viver isso, sabe? Maravilhosa. Eu acho que o susto é menor da realidade, sim, né? Sim. Porque eu te achei maravilhosa tu pensando tudo isso antes. Sim. Paola, tu começou a escrever. Uhum. Eu nem sei muito bem como perguntar. Vou puxar pela escrita, né? O que te levou a escrever e a coragem de abrir todo o teu coração. Tu falou com o coração por palavras escritas. Então, e aí voltando para a não linearidade das coisas, acabou que naquele ano lá, 2022, eu acabei voltando pro mercado. Foi minha última experiência CLT. Porque eu achava que eu não ia conseguir... tu viu? Achou que eu tava evoluída, mas assim, tava ainda no meio do caminho, né? Então, eu achava que seria muito difícil eu conseguir buscar a maternidade sem ter ali um emprego me trazendo uma certa estabilidade. Com toda a loucura que era, eu ainda buscava, mas eu tinha... E aí, esse último emprego CLT que eu tive, eu escolhi muito bem, baseado nisso, baseado em uma empresa que poderia, talvez, me dar condições melhores para buscar isso. E aí, foi lá, depois que eu tava nessa empresa uns 2, 3 meses, a gente resolveu efetivamente começar a tentar engravidar. Engravidei no primeiro mês. Isso era agosto, setembro de 2022. E aí, tive aí a minha primeira grande luta. O início, né, de uma grande luta e de um grande luto, que foi a perda desse primeiro bebê. E aí, foi, assim, muito difícil, muito difícil. Perdi ali com 7, 8 semanas, ainda um início de primeiro trimestre. Mas foi uma frustração e uma dor muito, muito grande, assim. E aí, o que eu mais buscava na época, voltando, o meu sonho era ser mãe. Então, o que eu mais buscava eram histórias. Eu queria conhecer histórias de mulheres que tinham passado por isso
E que talvez depois tivessem conseguido ter. E aí eu aprendi o conceito de bebê arco-íris, né? Que é o bebê que vem depois de uma perda. Então, tudo que eu queria era saber histórias de mães que tinham tido seus bebês arco-íris. E aí comecei a pesquisar na internet e não achei muita coisa. Inclusive, não achei muita coisa de pessoas falando que tinham perdido bebês, como tinham sido seus processos, apesar de que isso é uma coisa que muitos dos ginecologistas por aí falam. É comum, mas não é normal. E aí é comum, né? E aí, trazendo uma estatística, por favor, não se assustem, mas cerca de 20% das gestações acabam em abortos espontâneos. Algo que eu não sabia antes de começar esse processo. Então, é comum. Infelizmente, é comum. Mas para cada mãe que passa por isso, não é normal, né? É muito dolorido. A maioria, eu acho que encara aquilo como um filho mesmo, que a gente perdeu. Algumas acho que conseguem ser um pouco mais desapegadas, mas a grande maioria enxerga como uma vida, realmente, que foi perdida ali. E aí eu buscava muito, e aí aos poucos as pessoas começaram a me procurar. Mas eu tenho uma amiga, uma fulaninha passou por isso, isso aqui, fala com ela. E aí eu comecei a falar com umas pessoas meio desconhecidas, tipo um WhatsApp, assim, oi, olha só, me mandaram teu contato, me disseram que tu passou por isso. Assim, sim. Então, foi meio que acontecendo isso. E eu acabei perdendo ali metade de setembro, eu acho. E aí, eu lembro que eu visualizava muito aquele post no Instagram dizendo que eu tava grávida. Assim, eu visualizava, manifestava. Eu queria, assim, eu ficava imaginando como é que ia ser aquele post no meu Instagram. Sendo que, assim, eu não sou influenciadora, meu Instagram é bem comumzinho, assim, não tinha muitos seguidores, nem nada. Mas eu queria dividir com as minhas pessoas aquilo ali. Então, eu visualizava muito aquele momento. E eu não compartilhei. Por quê? Porque eu entrei nessa lógica de que se fala muito, né? Que existe uma crença popular de que a gente só anuncia uma gravidez depois de 12 semanas. Como eu perdi ali com 7, 8, eu não tinha chegado nesse momento de contar. Meus amigos, minha família, amigos mais próximos sabiam, mas muita gente não sabia. E aí eu pensei assim, putz, eu não quero que esse bebê fique no esquecimento, né? Pra mim, foi uma vida, foi meu filho ou filha, e teve muito valor, né? Então, eu pensei assim, não, eu vou fazer esse post. Eu vou fazer porque eu quero muito que essa existência seja honrada. E muitas que as pessoas às vezes pensam, não vou nem te perguntar, né? Quando passa por uma coisa, mesma coisa, sei lá, alguém que teve alguma perda, algum luto, né? Não vou perguntar, não vou tocar no assunto, a pessoa vai ficar chateada. Olha, a maior parte das pessoas que eu conheço que já passaram por um luto, elas querem ser perguntadas. Elas querem lembrar daquela pessoa querida, né? E aí eu fui lá, e aí eu tive que fazer a AMIL, que é o procedimento de aspiração manual intrauterina, para retirar aquele feto, aquele embrião. Eu esperei por um tempo para expelir, naturalmente, e não aconteceu, que também foi super doloroso. E aí, lá no dia 19 de outubro, eu fiz esse procedimento, que também foi doloroso física e mentalmente, bastante doloroso. E aí, no dia seguinte, eu pensei, não, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar. E aí, eu fui lá no meu Instagram e fiz um post, que era eu e meu marido, com o Clear Blue lá, um negocinho da Clear Blue, dizendo... eu acho que eu escrevi em caps lock, assim, perdemos nosso primeiro filho. E aí eu contava a história, eu fiz um carrossel e contei, ali que eu comecei mais a escrever, de fato, contei a história. E foi um pouquinho antes de uma sessão de análise, assim, uns 10 minutos, eu acho. E de novo, 10 minutos antes da uns sessão. 10 minutos antes eu postei aquele negócio, tipo, postei, saí correndo, fui pra análise, entendeu? Total, depois offline. Exatamente. Só que daí eu postei aquilo, e daí só naquele tempinho, assim, começou a bombar, assim, foi tipo muito impactante esse teu post. E aí eu, de novo, não sou influenciadora, só que aquilo começou assim, eu disse, meu Deus. E eu entrei na análise, tipo, comecei a ver, tipo, olha, não sei o que aconteceu, mas assim, foi muito forte, assim. E, só que eu fiquei feliz de compartilhar aquilo. De poder falar daquilo, de poder mostrar que aquele bebê existiu, de poder contar a história desse bebê. E aí, isso foi outubro, e aí a partir daquilo, de novo, cada vez mais apareciam histórias pra mim, apareciam pessoas me procurando, e pessoas tanto querendo me trazer esperança, contando as suas histórias, quanto querendo meio que chorar junto, e dizer, também aconteceu comigo, também tô na luta. Então, eu fiz várias amigas virtuais nessa história de gente que tá na luta, gente que hoje em dia também já tem seu bebê arco-íris, outras que eu sigo torcendo que ainda não tem, mas enfim, me conectei com muitas pessoas a partir de uma dor compartilhada. E aí eu aprendi que
que talvez, né, compartilhar a dor, ela de fato compartilha a dor. A gente diminui a dor, né? Uma dor muito grande, ela fica um pouquinho menor, porque ela fica pulverizada de alguma forma em várias outras pessoas que estão ali. Então, foi uma forma que eu encontrei de lidar com esse luto. E tudo começou com uma foto e com a escrita. E aí, passou um tempo. No ano seguinte, a gente voltou a tentar engravidar. Eu passei por mais uma perda. Ali, engravidei meio rápido de novo. Acabei perdendo de novo. Engravidei em março do ano seguinte. Perdi em abril. E aí, aquilo foi ainda, assim... Não sei, eu não consigo dizer qual foi pior, ou nem sei se precisa, né? Classificar como um pior que o outro. Mas eu acho que hoje eu enxergo que cada uma dessas duas perdas teve um motivo, assim, sabe? Teve um porquê. A primeira foi muito para eu me conectar mais na fé, em acreditar. Porque eu tinha uma fé meio mais ou menos, assim, não tenho uma fé muito religiosa. Mas de eu realmente aprender a acreditar e aprender o porquê a serviço do que as coisas acontecem, começar a enxergar isso, começar cada vez mais a tentar acreditar, buscar formas de acreditar e se era algo que eu queria, que eu tinha que confiar naquilo, né? Já o segundo, aí veio, voltando pra tua pergunta do início, veio muito pra me mostrar, porque eu tava ainda no mercado corporativo. A segunda perda veio, essas duas perdas foram na mesma empresa, assim, que eu tava, e veio pra me mostrar que não dava mais. Esse segundo, pra mim, veio pra isso, assim, pra me dizer que daquele jeito não ia funcionar. Não que seja culpa do mercado corporativo, né? As minhas perdas. Mas daquele ritmo, daquela vida, daquele jeito, daquela energia, de certa forma. Da energia que tava daquela forma, não tava legal, assim. E aí eu pensei, bom, agora eu vou ter que falar de novo. Vou ter que falar de novo, porque eu, né, a partir daquele momento eu tinha me aberto, eu tinha meio que virado um canal daquela coisa toda. E aí eu pensei, putz, eu vou ter que falar de novo. E de novo, eu não tinha contado, eu não tinha anunciado, porque eu não tinha passado do raio das 12 semanas. E aí logo veio o Dia das Mães daquele ano, Dia das Mães de 2023. E aí eu já tinha criado o hábito, naquele ano anterior, de começar a escrever pra mim. Coisas, situações, eu tinha meio que escrito um capítulo sobre a minha demissão, eu tinha escrito sobre aquela primeira perda, e eu pensei... E aí eu me reconectei um pouco com a criança que eu fui, que foi uma criança que queria ser escritora. Tinha esse plano lá no colégio. E eu pensei, bom, de repente agora vamos mais a fundo nessa história. E aí eu resolvi abrir um canal no Substack, que é uma plataforma de textos, né, de uma newsletter. Hoje em dia já tá crescendo bastante, já tá virando até outra coisa. Mas nasceu muito como uma plataforma de textos e eu pensei, bom, agora eu vou contar a história ainda mais completa. Não vai ser só um post no Instagram. E aí eu fiz um textão, literalmente textão, muito além de um textão no Instagram, contando que eu tinha passado por mais uma perda. E que eu precisava encontrar formas de lidar com aquilo, porque tava muito pesado pra mim. E aí, ali nasceu o meu canal, que na época se chamou De Luto e Lutas, Relatos de uma Ex-Workaholic, Mãe de 2 anos. E é ali que nasceu o Ex-Workaholic, foi naquele momento. Que eu precisei me denominar alguma coisa, e eu pensei, o que eu sou agora? E eu me coloquei nessa posição de não quero mais. Não quero que ninguém bata na minha porta com nenhum emprego milagroso, com nenhum... Às vezes eu brincava qual que seria o meu dream job. Não quero nada disso, eu quero outra coisa agora, que eu ainda não sei bem o que, mas eu vou descobrir. E eu pensei, bom, eu vou elaborar escrevendo. E a partir daí, agora já vai fazer quase 2 anos que eu tenho essa newsletter e que eu falo e venho trazendo todo o meu processo. E aí lá eu escrevi sobre todo o meu processo de busca da maternidade, principalmente, de transição de carreira, de mudanças. E me ajudou muito, de novo, me conectando com pessoas que passavam por desafios semelhantes, ajudando pessoas que passavam por desafios semelhantes, sentindo que se pela minha dor eu estava ajudando, então aquela minha dor tinha algum sentido. Então, foi por aí. Bah! Falei muito. Não, foi ótimo. Não, tem perguntas que eu nem vou mais fazer, porque tu já falou. Muito bom de escutar. E eu me lembro desse teu primeiro post, eu fiquei muito impactada. Porque se tu olhava só a foto, tu achava uma coisa. Aquela primeira foto, né? Tinha que ler a legenda. Paola, eu não tinha noção, sabe, dessa... É que a gente nunca conversou lá nos nossos tempos de trabalho, a gente só falava de trabalho. Né? Não tinha espaço pra falar de outra coisa. Não tinha espaço. Eu também não tinha essa, né, de ser mãe. Eu queria ser mãe,
A vida vai me levar pra isso e vamos Mas que tu sabe, vamos. desculpa te interromper, mas eu lembro, agora eu lembrei de uma cena. Ah. Eu acho que a gente devia ter sido, sei lá, umas primeiras reuniões que a gente fez lá na Regos. Lá na Carlos Gomes, sabe? E aí eu lembro que eu tinha te conhecido e acho que tu já namorava o teu marido. Uhum. E eu lembro que eu te perguntei, mas Débora, tu quer ter filhos? Como é que tu vai fazer se ele mora no Rio? Eu lembro que, tipo, eu assim, pra tu ver como aquilo já me ocupava. O que eu te respondi, tu lembra? Sabe que eu não lembro? Eu acho, Ai, acho que foi algo tipo, vou ver, conforme a vida vai me levar. Talvez ter falado, não sei se tenho certeza que quero ter filhos, alguma coisa assim. Mas olha, tipo, a gente mal se conhecia, eu larguei essa pergunta, assim, sabe? Débora, e agora, sabe? Porque pra mim aquilo era um assunto que, apesar de eu estar trabalhando muito, eu pensava muito lá na frente, sabe? Sim. Como é que vai ser? Porque eu também, nessa minha vida de trabalho, muitas vezes eu pensava, putz, eu vou ter que me mudar pra São Paulo. Não dá pra ficar em Porto Alegre. Não dá. No meu tipo de trabalho que eu faço, o mercado de Porto Alegre vai ser muito pequeno para as minhas ambições. Porque eu quero. E aí eu tinha o meu marido, que tem empresa aqui, que tinha muita dificuldade de sair daqui. E aí eu pensava, não, mas não dá. Minha família sempre vai ser mais importante pra mim. Então eu ficava muito nesse conflito, assim. E aí acho que eu já projetei em ti. Já projetei em ti. Paola, e a Filipa? Conta como foi a expectativa, o medo Sim, de repetir mais uma perda. Como é que foi lidar com todas essas emoções? foi surreal. Assim, 2023 foi o ano mais difícil da minha vida, com certeza. Porque foi quando eu passei pela segunda perda. E aí eu passei por um período, meses de muita incerteza do que eu tinha. Por que estava acontecendo aquelas perdas. Hoje, a medicina recomenda que se investigue perdas gestacionais após 3 perdas apenas. E eu pensava assim, meu Deus do céu, 2 já foi assim a coisa mais horrível do universo. Como pode isso, né? No SUS, uma mulher no SUS tem que passar por 3 perdas para ter essa condição reconhecida e ver, não, realmente tem um problema, vamos entender. Eu consegui investigar com 2, com insistência. Então eu passei alguns bons meses naquela luta, tive que fazer uma cirurgia, tirar um mioma, que era aí um grande suspeito, que foi uma cirurgia super dolorosa. E aí quando eu fiz essa cirurgia, a gente falava do tempo no início, né? Quando eu fiz essa cirurgia, eu lembro que o médico me disse, olha, daí tu vai ter que ficar de 4 a 6 meses em recuperação, tu não vai poder tentar engravidar, pro teu útero se recompor e ficar, né, como ele precisa ficar para receber um bebê. E aí, na época, eu pensei, meu Deus, que horror, todo esse tempo agora mais pra eu esperar. Porque ainda é muito difícil. Eu acho que esse é um grande desafio de quem passa por perdas. A gente tende muito a querer colocar um bebê no lugar do outro. Isso não existe, depois eu aprendi. Mas de como se a gente engravidasse de novo, aquela dor fosse ficar no passado, né? E pra mim não ficou, tá? Já digo, assim, não ficou. A Felipa tem o seu lugar muito especial, mas esses 2 bebês também têm. Então foi um ano de muita, muita incerteza, em que eu tive que, de novo, me conectar muito com a minha fé, de acreditar que dava. E aí uma amiga minha me disse uma coisa que eu carreguei muito e carrego até hoje, que fé e medo são 2 faces da mesma moeda, né? A fé é acreditar cegamente de que alguma coisa vai dar certo, sem ter muita evidência do porquê. Simplesmente porque eu acredito. E o medo talvez seja a mesma coisa, só que do outro lado. Eu tenho muito medo de alguma coisa sem ter tanta evidência. Por que esse medo? Da onde vem esse medo, né? Então, transformar o medo em fé. Então, esse foi muito o processo que eu fiz, assim. Claro que não foi perfeito, claro que muitas vezes o medo dominou, mas eu tentava focar muito nisso, assim, né? E aí, quando eu tava liberada, depois dessa cirurgia pra engravidar, engravidei de novo no primeiro mês. Então, vocês podem ver que engravidar não era uma questão, nunca foi, apesar da reserva ovariana baixa lá que eu tinha no início. Então, engravidar não era um problema, o problema era manter. E aí, engravidei, tu conhece bem a lógica dos betas, né? Um beta de 16, o meu primeiro beta da Felipa. Só que eu não tinha nem atraso menstrual, eu tinha que fazer um beta cedo, porque eu tinha que começar a tomar injeções, porque eu também descobri uma trombofilia como um dos motivos das perdas, então eu tinha que começar a tomar injeção, eu tinha que fazer aquele beta, e descobri um positivo muito cedo, e eu já pensava assim, de novo me antecipando, né? Meu Deus, quantos meses eu vou ter que ficar indo no laboratório fazer beta, nem sei se eu vou estar grávida. O universo, Deus me ajudou que isso aconteceu no primeiro mês apenas, eu só fiz 2 betas, porque eu fiz daquela mesma gestação depois. Mas foi assim, uma montanha-russa, assim. Eu tentava ao máximo ficar tranquila e eu acho que nesse processo
eu sentia que a Felipe era uma criança tranquila. É muito louco isso, mas contraintuitivamente, eu achava, apesar de medos e ansiedades, eu tive uma gestação mais tranquila do que eu imaginava ter. Eu sempre me imaginava que ia ser 9 meses de um sofrimento intenso, assim. Eu só preciso que esses 9 meses acabem. Que esse bebê esteja aqui, que esse bebê chegue com saúde. Mas não, eu adorei estar grávida. Eu adorei estar grávida. Foi muito bom. E aí eu acredito isso muito a ela, essa relação que a gente já foi construindo. Claro que as primeiras 12 semanas foram mais tensas, mas daí eu disse, eu não vou esperar as 12 semanas pra anunciar, que nem eu fiz nas outras 2 vezes. Azar, eu vou entregar. Eu vou entregar pra o que tiver que acontecer. Eu vou falar antes. E aí eu fui processando e fui pensando, né? Claro que também não foi fácil falar que eu estava grávida, mas foi muito legal ao mesmo tempo. E aí, um pouquinho antes do meu aniversário do ano passado, março do ano passado, eu anunciei que eu tava grávida. Eu tava com 10 semanas. Eu disse, eu não posso chegar nas 12, tem que ser antes das 12. E aí, nas 10, fiz lá todo um post contando isso. Fiz um texto no Substack e fiz um post contando. E aí, as 12 semanas fatídicas fechavam no dia 2 de abril, meu aniversário 1º de abril. E aí, a gente marcou a ecomorfológica pro dia 2 de abril. Então, dia 1º de abril, no passado, meu aniversário, eu ainda tava muito tensa. Não consegui nem curtir meu aniversário, porque eu tava assim, amanhã é o dia do vale tudo. É o dia que eu vou saber. Eu nunca tinha nem chegado na ecomorfológica, né? E aí eu fiquei assim, aquela tensão, assim, as pessoas me davam os parabéns e eu ficava assim, tá, obrigada, mas na real eu só vou estar feliz amanhã. Tipo, eu não consigo, sabe? Eu não conseguia, assim, eu ainda tava muito perto as coisas, assim. E aí, no dia seguinte, a gente foi fazer ecomorfológica, fizemos no Eduardo Becker, que é um médico bem conhecido aqui em Porto Alegre. E aí, ele bateu o olho, assim, ele só olhou assim, tá tudo bem, a translucência no cal, tá tudo bem. Vingou. Falou assim, vingou. Vai levar esse bebê pra casa. Com 12 semanas. E aí, eu, tipo, aí sim, sabe? Aí, acho que eu consegui, a partir daquilo ali, eu me autorizei, assim, eu me permiti ter uma gestação mais tranquila, assim, comecei a curtir aquilo um pouco mais. A gente saiu dali, foi jantar, daí pra comemorar o meu aniversário, eu e meu marido, e comemorar aquele momento. E aí, ele falou assim, meu marido também muito envolvido nisso tudo, ele falou assim, eu falei assim, olha, eu acho, eu falei pra ele, né, que talvez essa seja a noite mais feliz da minha vida, talvez depois do nosso casamento. E ele, eu acho que é a mais feliz mesmo. Ai, que querido. Aí disse, tá bom, realmente. E aí, claro que ainda tinham dúvidas, né? Nem sempre eu ficava assim, não, vai dar tudo certo. Mas ficou muito melhor depois disso. E aí eu me senti linda, maravilhosa na gestação. Foi muito bom estar grávida, assim. Eu senti muito carinho das pessoas. Todas aquelas pessoas que acompanharam as minhas perdas, tu foi uma delas, estavam muito comigo na gestação, torcendo por nós, pela Felipa, né? E quando eu anunciei, na verdade, com 10 semanas, eu já sabia que era uma menina. E eu já sabia que era Felipa. E o nome Felipa vem também de fé. Eu queria muito um nome que tivesse conectado com isso. Então, eu senti aquelas pessoas todas junto, correndo, assim, do nosso lado, assim, sabe? Segurando a mão, vai dar certo, vai dar certo. Então, eu senti muito amor, muito amor, muito amor. De mim pra Felipa, da Felipa pra mim, do Thiago, meu marido, mas de muitas pessoas próximas e distantes, assim, que se fizeram muito próximas e que estavam muito torcendo pela gente, assim. Então, foi muito especial, acho que isso fez a gestação ser ainda mais especial, sabe? E, enfim, quando ela nasceu, então, mais ainda. E agora, um bebê muito tranquila, muito sorridente, assim, eu não tenho o que dizer dela, assim, sabe? Eu tive um pouquinho de dificuldade ali na amamentação no início, mas fora isso, ela dorme a noite toda. Ela é muito boazinha comigo. Muito boazinha. E aí eu fico assim, gente, eu não sei nem como é que eu agradeço por tudo isso. Essa é a minha grande dúvida. Todos os dias da noite eu falo, eu rezo e eu penso como é que eu agradeço por tudo isso. Como é que eu agradeço pela Felipa, porque ela é muito maravilhosa, muito maravilhosa. O que tu diria pra Paola? Agora, a Paola mãe. O que é a Paola mãe que passa horas amamentando, que acorda na madrugada, que agora vai iniciar uma introdução alimentar? O que essa Paola diria pra Paola lá atrás, que só tinha um sonho? Aquela workaholic? Acho que eu diria calma. Calma.
Eu era muito frenética. Assim, era muito, assim... tudo era muito, muito, muito corrido, sempre. Não tinha respiro. Não tinha respiro na minha agenda, né? Então, eu tinha aquela agenda blocada, assim, de uma coisa atrás da outra, em que eu não tinha um momento para respirar. Não tinha. E nesses últimos anos, me conectei com meditação, com yoga, com momentos muito mais leves, muito mais tranquilos, assim. Mas eu também acho que, honestamente, eu tinha que passar por aquilo. Eu também não me arrependo, eu penso assim, que era o processo. Então, mesmo que eu dissesse, não faz isso, Paola, lá do passado, não precisa disso, acho que precisou disso. Precisei aprender na dor também. Senão não teria aprendido, senão não teria chegado até aqui dessa forma. Eu não estaria conseguindo ser a mãe da Felipa que eu tô conseguindo ser hoje, que não sou perfeita, mas acho que sou muito próxima até do que eu queria ser. Então, eu não me arrependo de nada, na verdade, assim. Eu acho que precisava ser daquela forma, eu precisava viver aquelas experiências, senão eu não seria quem eu sou hoje. Né? Eu me construí assim. Isso aqui que me chama muito a atenção, e eu vou te falar com todo o meu coração. Eu tô me sentindo muito à vontade, acho que é a primeira vez que a gente tá falando assim, sobre todo esse processo. Tu precisou ser desligada porque tu não teve coragem, te deu um alívio. A vida te mostrou, tu vai conseguir engravidar. Você vai ter que passar por um longo respiro até vir. Tu teve que aprender a respirar. Tive. A força, como tu disse, teve que ser na dor. E engraçado na forma de dizer só essa palavra, porque não é engraçado, como veio forte isso pra tu te transformar e tá pronta pra hora certa. Sim. Veio de fora, tava fora do teu controle, veio de fora. Tu não esperava ser desligada, foi desligada, né? Pra gente fechar, passou muito rápido. Meu Deus. Deixa uma mensagem pra Felipa. Ai, meu Deus. Na minha gestação, semana a semana eu escrevi uma cartinha pra ela, né? Eu escrevo publicamente, mas eu também escrevo privadamente. Então, eu sempre escrevia como eu tava me sentindo naquela semana, o que eu queria que ela soubesse. Mas... eu tento ao máximo não colocar... Às vezes eu falo, né? Brinco com meu marido. Meu Deus, ela é perfeita, 0 defeitos. Aí eu falo... A gente tem que parar de falar que ela é perfeita. Porque ninguém é perfeito no fim das contas, né? Ela tem que poder errar. Ela tem que poder aprender no caminho dela. Então, eu acho que eu diria pra ela, filha... Eu vou estar sempre aqui, como eu sempre estive. E eu canto... Agora eu vou pagar um mico aqui, eu acho. Mas, na hora de dormir... Eu inventei a minha versão do Nana Nenê, porque eu achava que papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar bizarra. Então, eu inventei a minha versão, que é Nana Nenê, mamãe tá sempre aqui pra ajudar a Felipa a conseguir dormir. Então, eu sempre canto isso pra ela. Mas eu acho que isso é a vida que eu quero ter. E eu escutei o episódio do Arthur Gubert aqui, e eu achei muito interessante o que ele falou, que é: se interessem pelos filhos de vocês. Eu levei essa mensagem daquele episódio e vou parafrasear ele, mas eu acho que a mamãe sempre vai se interessar por ti, filha. Sempre, sempre. E talvez aquela Paola workaholic não conseguiria se interessar por ela, ou por um bebê. Não o suficiente, ao menos. E aí agora todo o meu interesse é pra isso, né? Todo o meu momento, todo o meu investimento de tempo, de dinheiro, é muito pra isso. Claro que eu entendo que aos poucos os outros papéis vão voltar a surgir. Eu vim pra cá pra gravar esse episódio, deixei ela com o pai feliz, né? E eu acho que dá esse exemplo, né? Acho que um conceito também que eu aprendi lendo nos últimos tempos, assim, aquele da... Vocês já ouviram falar da mãe suficientemente boa? Não. Do Winnicott, é um psicólogo. E ele fala isso, que a gente tem que ser suficientemente boa. Ninguém precisa ser perfeito, voltando pro meu ponto inicial. Só que a gente precisa conseguir mostrar pro bebê que a gente é boa o suficiente para aquele bebê, para aquela criança. Que a gente vai estar ali atento ao que aquela criança precisa. Mas que a gente também vai ter os nossos interesses, a gente também vai sair, a gente também às vezes vai falhar, vai faltar em alguns momentos, e isso vai constituindo aquele bebê subjetivamente. Então, é isso que eu busco, é constituir a Felipa da melhor forma, enquanto eu também me reconstituo como mulher, como mãe, como profissional. E sendo mãe de menina, para fechar, é também algo que me ocupa muito, 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 muito. É como a gente cria essa próxima geração de mulheres melhor que a nossa.
Eu quero muito que ela tenha todas as condições para ser uma mulher melhor do que eu tô sendo, em todas as esferas da vida que ela quiser explorar, né? Então, que a gente possa dar as condições como sociedade para todas essas meninas se tornarem mulheres ainda melhores do que nós. Que lindo. É isso. Quem é a Paola agora? A Paola é mãe, principalmente, eu acho que tô no momento em que essa balança tá pesando muito, mas eu sou mãe da Felipa, sou mãe de 2 anjinhos, por falta de uma definição melhor, a gente chama de anjinhos, né, esses bebês. Mas eu também sou esposa, sou irmã, tenho minhas irmãs que a gente caminha muito junto, filha. Eu tô buscando me reencontrar profissionalmente ainda. Já melhorei muito, já encontrei muito mais esses caminhos, né? Mas me encontrei escritora nos últimos 2 anos. Tô trabalhando agora com mentoria também. Então, tô ajudando outras pessoas, principalmente em posições de liderança, a administrar as suas demandas no trabalho e na vida. Isso tá sendo muito legal. Então, trabalhar de novo, como eu falei no início, muito com pessoas. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu tô disposta a estar sempre aprendendo, evoluindo, mudando. Acho que fui muito, talvez, né, nesses 15 anos de mercado corporativo, lá mais de 15, na verdade, eu fui muito pro mesmo lado, né? Sempre caminhando naquela direção. Agora eu tô disposta a mudar as direções, né? Aí um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, voltar. Um pouco menos de medo. Acho que me tornei uma mulher mais corajosa. Última pra fechar mesmo. Quando vem o livro? Nossa, vou ter que sair daqui com essa. O plano é pra esse ano. Eu queria, na verdade, ter feito ele ano passado. Eu já tenho muito texto escrito, né? Então, eu já tenho um projeto de livro que seria um compilado dos melhores textos, revisados e tudo mais. Ano passado, eu pensei em fazer, porque eu passei boa parte do ano grávida, né? Engravidei em janeiro, a Felipa nasceu em outubro. E aí eu pensei, bom, vou fazer na gestação, porque depois, né? Quando é que eu vou ter tempo de fazer? Mas eu não tive coragem daí. Porque ainda eram assuntos muito tensos pra mim, né? E eu fiquei com medo do que ia ativar por tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha escrito, né? Então eu não quis tocar naquilo. Mas esse ano eu quero tocar. Eu tenho relido, inclusive, textos nos últimos tempos. Eu tenho me relido e aprendido comigo mesma de 1 ano atrás. Maravilhosa. Então acho que esse ano sai. Espero que esse ano saia. E é um texto que... eu já tenho até livro 1 e 2 planejados. Que o livro 1 é o processo de busca da maternidade, enquanto eu ressignificava o meu trabalho também, até o anúncio da chegada da Felipa, e depois talvez um livro 2. Então, espero que saia. Torço muito pra isso. Vou trabalhar muito pra isso nesses próximos meses. Paola, muito obrigada. Adorei te escutar mais profundamente e te conhecer mais. E eu sempre te achei uma mulher bem corajosa. Que bom que agora tu também te considera assim. Pois é, né? Acho que esse também, então, pra fechar um ponto, assim, eu também quis falar um pouco sobre isso pra mostrar, porque acho que mais pessoas eu escutava que tinham essa percepção sobre mim de eu ser forte, eu ser corajosa, e eu não me sentia assim. E eu pensava assim, eu preciso, de certa forma, me vivia um pouco impostora, sabe? E eu dizia, não, eu preciso mostrar pras pessoas, não é bem assim. Não é bem assim quem eu sou. Quem eu sou de verdade tá aqui, ó. É um pouco diferente disso aqui. Mas eu acho que aprender realmente a abraçar o poder da vulnerabilidade, como que ela nos deixa corajosas, eu acho que é uma coisa que a sociedade ainda não entendeu o suficiente. Então, eu consegui entender e busco cada vez mais incentivar as pessoas a fazerem mais isso, e acho que esse teu espaço aqui também é muito disso, né? Eu não chorei, mas sabe que eu me tornei menos chorona nesse processo todo? Eu sinto um pouco que eu endureci por um lado, né? Que a vida me endureceu. Isso às vezes incomoda um pouquinho. Mas eu sinto que eu tô muito em contato com os sentimentos como eles são de verdade, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença. Iniciativas como os meus textos, como esse podcast, que de novo eu já escutei quase todos os episódios, eu acho, ajudam muito outras pessoas a buscarem ser assim. Eu acho que com isso a gente mostra pros meninos, pras meninas que estão vindo aí, que tá tudo bem ser quem eles são, ser como eles são. Falar sobre, colocar pra fora. Então, acho que sermos exemplo nesse sentido é super importante, porque a gente quer construir do nosso mundo, sabe? Sim. Por nós e pra eles. Com essa fala maravilhosa,
eu encerro esse episódio. Muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.